Fala galera, tudo bem com vocês? Prontos aí para mais uma videoaula? Pessoal, nós falamos anteriormente sobre como o processo de mineração no Brasil foi importante. Haja vista que os portugueses, durante muito tempo, acharam que o Brasil era a verdadeira galinha dos ovos de ouro, que a extração de ouro aqui nunca iria acabar. Tanto é que nossos irmãos, né, nossos patrícios portugueses aí, não acreditavam de fato que esse ouro um dia tivesse fim, né? E acabaram nem ligando muito para investir na indústria portuguesa ou na economia portuguesa a fim de fazer com que esse ouro desse lucros, né? Então nós vimos que os portugueses esbanjaram muito daquilo que aqui era explorado. E nós também desmistificamos algumas ideias, aí, por exemplo, de que o português era burro, né? Que o português era meio que um pouco devagar no raciocínio. Nós vimos que a estrutura de exploração e de regulamentação dessa exploração no Brasil foi muito eficiente. Né? Haja vista os órgãos que foram criados, né? Como a Intendência das Minas, que era encarregado de repartir os lotes, de dividir o tamanho das minas, das jazidas, assim como também as casas de fundição, que inclusive as casas de fundição de 1720, extraído, né? Ou seja, tirava já a quinta parte, os 20%, transformava esse ouro em barra e esse ouro sim poderia ser comercializado, dando legitimidade ou oficializando aquele ouro. As casas de fundição vão resultar também na revolta de Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos. Afinal de contas, é um minerador que vai requerer diante da coroa a não implementação das casas de fundição devido à distância, né, e também devido aos grandes deslocamentos que precisavam ser feitos até essas casas de fundição, além, né, da taxa que era cobrado em cima de tudo o ouro encontrado. Pessoal, essa imagem que está aí é uma lavragem de ouro lá em Itacolomi. Ela traz algumas características bem interessantes, né? Por exemplo, vocês veem aí que eles estão no leito, né, de uma cachoeira aí, bem na margem esquerda, mostra-se vários escravos, como era comum naquela época, que para toda a extração do ouro. Eles estão em roda com quatro ou cinco, né, com uma espécie de um tecido, buscando algo nesse tecido. Esse tecido era um couro de boi. Né? Então, essa água que saía aí era onde eles procuravam usar esse couro de boi para que o ouro, né, as pepitas de ouro, ficassem, né, e ali eles pudessem acessá-las de uma forma mais fácil. Então era uma das formas também de se encontrar as pequenas pedras de ouro, né, as pequenas pepitas ali. Dessa forma, tornava um pouco mais eficiente esse processo de extração. Lembrando, pessoal, que a né, de Vila Rica, que depois vai ser, ela vai receber esse nome de Ouro Preto, né, devido à grande quantidade de minério de ferro presente na Serra do Itabirito, né, onde fica localizado ali a região de Ouro Preto. Então, essa grande quantidade de minério de ferro deixava, né, as pedras de ouro um tanto quanto escurecidas. Daí a denominação ouro preto. Então, nós vamos ver hoje um pouquinho mais dos detalhes dessa mineração, como se consolidava, como funcionava uma mina, e vamos visitar aí alguns locais históricos que eu tive a oportunidade de conhecer e vou partilhar com vocês nessa videoaula. Pessoal, essa é uma mina, né, dentro da cidade de Ouro Preto, conhecida como Mina do Veloso. Né? Existem duas grandes minas em Ouro Preto. Né? A mina do Chico Rei, que fica bem próximo à residência do Felipe dos Santos, onde eu fiquei hospedado na rua em que ele foi ali, o seu corpo foi arrastado no seu processo de execução, né, depois de morto. Ali fica a mina do Chico Rei, uma mina menor, né? E mais adiante fica a mina do Veloso. Então, essa mina do Veloso foi a que nós tivemos a oportunidade de visitar. Né? Então, do lado aí vocês vão ver a foto, né? Tanto minha como da Thalita. Né? Nessa época ainda, uns 15 anos mais jovem, um pouquinho sem barba. Né? Essa viagem aconteceu no ano de 2016. E aí, pessoal, uma curiosidade. Até hoje, tudo que está abaixo do solo, ou seja, se você estiver fazendo uma reforma na sua casa, seu pai estiver fazendo uma reforma lá,
e se encontrar, por exemplo, petróleo, ou encontrar algum minério de fato precioso, né, que tem algum valor econômico, é previsto na Constituição que isso não pertence ao proprietário do terreno, mas pertence à União, pertence ao governo. Né? Ainda assim, tá? Tanto é que para o pessoal explorar a mina do Veloso, né, eles têm que pagar uma taxa anual para o governo federal, né? Assim como era na época dos portugueses, que já previa que o que tivesse no subsolo pertenceria à coroa e não ao dono da superfície, ao dono do terreno. Né? E aí, pessoal, os instrumentos que eram utilizados, um deles, né, que é a bateia. A bateia era utilizada para separar, né, as pepitas de ouro dos outros minérios. Geralmente essa separação era feita por decantação, ou seja, colocava-se alguns líquidos na água, né, ou até mesmo na margem dos rios, e o metal, o ouro, como era mais pesado, né, ele acabava sendo separado aí dos outros minérios. E aí, pessoal, a entrada da mina. Percebam como ainda hoje, né, no 2016, essa viagem, como é desconfortável, né, como era pequeno, como é entrar numa mina, ou seja, numa jazida. E aqui, né, a tendência é ficar cada vez mais estreita em locais, né, que até era praticamente inacessível. E aí os escravizados da época tinham que estar nessa condição insalubre, nessa condição realmente aí precária para poder extrair o minério. E já devem ter ouvido essa expressão, muito precisamente já devem ter ouvido, vamos encher o bucho, né? Ou seja, os escravos quando saíam para a mineração, eles levavam uma bolsinha de couro, né, que era chamado de bucho. E aí durante o processo de mineração, né, na extração ali, eles tinham que encher aquela bolsinha de ouro. Né? Então os escravos que não enchiam o bucho, né, de ouro comiam menos, né, que eram chamados, né, escravos de meia tigela. Atribui essa expressão aí, meia tigela, aquilo que não é muito bem feito ou atribui-se um valor de uma intenção de inferiorizar. Né? Então, o escravo de meia tigela era aquele que não enchia o bucho de ouro, portanto, não tinha direito, né, à tigela cheia de comida. Então, até nisso, os escravos tinham que, de fato, ter uma boa produção. Aqui, essa imagem aqui está a guia que nos acompanhou, também formada em História, lá pela UFOP, né, Federal. E aí, hoje, naquela época também, extraía-se aí de algumas rochas, algumas colorações que são utilizadas para esmalte e para outros fins cosméticos aí, como lápis e etc. E aí, pessoal, uma curiosidade interessante. Naquela época, como os recursos tecnológicos não se comparam aos de hoje, né, em termos de técnica e principalmente mesmo de aparelhos sofisticados, eles usavam um meio bem eficaz para garantir a oxigenação dentro das minas. Pensa, estão escavando dentro do solo, né, ou muitas vezes na encosta de montanha, dentro de montanhas ali. Então precisava ter a certeza de que corria esse ar. Tá? Então geralmente era colocado uma gaiola com um pássaro, né, dentro dessa localidade, e eles sempre olhavam para o pássaro para ver se o pássaro estava vivo. Se ele tivesse vivo, era sinal que estava tendo uma oxigenação suficiente. Se não tivesse, era sinal que precisava abrir algum veio ali para poder oxigenar a região, oxigenar a localidade. Tá? Então a expressão olha o passarinho, né, que a gente usa aí nas fotografias hoje, tem um passado aí no processo de mineração. Afinal de contas, olhar o passarinho era sinônimo de garantir a própria vida. Afinal de contas, os escravos defecavam ali, conforme também iam adentrando, né, ao interior, tanto das montanhas como do solo, de extrema importância para evitar, né, a combustão ali, era de extrema importância que houvesse uma oxigenação, e é lógico para manter a vida ali de todos que ali estavam. Né? Essa é uma mina muito interessante também, pessoal. Essa é a chamada Mina da Passagem. Ela fica entre a cidade de Ouro Preto, né, e a cidade de Mariana. Então, geralmente, quando você vai para Ouro Preto, você vai de Ouro Preto para Mariana de trem, uma viagem que dura ali pouco mais de 1 hora, 45 minutos, 1 hora. Uma viagem bem interessante, né, que passa ali por toda o interior de Minas ali. Apesar de ser 13 quilômetros só que separa uma cidade da outra, é bem interessante.
E na volta, depois de visitar Mariana, geralmente você volta de ônibus para você passar na mina da Passagem. E essa já é uma mina industrial, já é uma mina de um porte muito maior. Vocês já devem ter visto naqueles filmes de época, até em desenho animado, aqueles carrinhos que percorriam os trilhos dentro das minas, né? Essa mina era desse tipo, né? Essa mina foi extraído dela mais de 35 toneladas de ouro em todo o período de exploração. Ela começou a ser explorada no século XVIII, né, 1719, e parou a sua produção em 1985. Tá? Então era uma mina chamada industrial, ou seja, um porte maior. Tá? E ela foi explorada pelos ingleses. Muitos vão dizer que ela foi dada aos ingleses, né, depois a exploração no momento futuro. Afinal de contas, os ingleses eram grandes parceiros comerciais e grandes credores dos portugueses. E aí vão acabar ganhando essa benesse aí dos portugueses. Essa mina, pessoal, ela se ramifica por mais de 30 quilômetros, mais de 30 túneis, 30 quilômetros de túneis escavados. Tanto é que no Centro Velho, né, de Ouro Preto, não se pode percorrer automóveis pesados, por exemplo, caminhões, né? Porque tem todo o acervo histórico também da questão estrutural, né, que as cidades ali são escavadas por mais de 30 quilômetros de buracos de minhoca, que era onde as minas percorriam. Tá? Aqui a imagem que mostra o carrinho, esse carrinho, né, de adentrar realmente a mina, numa experiência fantástica que eu vou partilhar com vocês nas próximas imagens aí. Então essa descida para a mina, né? Esse jovem bonito aí sem barba, querendo ou não, sou eu, né? E aí até chegar no interior da mina. Aqui já no interior da mina, observa aí, ela já é iluminada artificialmente, né? Essa mina hoje, ela né, com visitação. Né? Assim como como eu falei para vocês do trajeto que se percorre de Minas, de Ouro Preto até Mariana, né, de trem, esse trem pertence a Vale. E eles faturam muito, 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 né, realmente só com em funcionamento aí, levando as pessoas para conhecer essas regiões turísticas. Então observem aí como é interessante, né, o interior da mina. Né? E aí vocês já devem ter ouvido também a expressão dos pais e dos avós de vocês, que pobre quando descansa carrega pedra. Né? Era uma expressão utilizada aliás, foi motivada pelo trabalho dos escravos. Geralmente, quando eles paravam, pouco tempo que eles tinham de descanso, né, após as suas refeições, eles passavam amontoando pedras, tirando as pedras, né, que eram implodidas ali, para adentrar no interior da mina e liberar a passagem. Então os senhores passavam, já que você não está fazendo nada aí, né, você está descansando, então carrega essa expressão, né, de que pobre quando descansa carrega pedra, né, nunca tá de fato descansando. Né? E aí olha que interessante, pessoal, apesar de vir uma religião africana, né, das religiões africanas que ajudaram a formar a identidade cultural do povo brasileiro, o catolicismo, né, o cristianismo acaba sendo aderido também por muito desses escravizados. Dentro mesmo da mina, né, tinha um altar ali para Santa Bárbara. Né? Muitos rezavam para Santa Bárbara dentro das minas, porque principalmente eram ali, sofriam um barulho muito grande das explosões que ocorriam dentro das minas, né? E por essa razão tinham ali uma devoção muito grande às imagens sacras, né? E toda uma fé ali. E do outro lado, esses trilhos, né? Onde percorria ali os carrinhos para extrair os metais. E olha que interessante, pessoal. Nós tivemos a oportunidade de conhecer ali um sexto da mina, ou seja, uma área muito pequena. Porque o interior dela, como ela foi desativada em 1985, que já não compensava a manutenção dela, né, em funcionamento, porque estava se extraindo muito pouco ouro, né, tinha que se extrair mais ou menos toneladas de ouro para se extrair toneladas de pedra para se extrair gramas de ouro, então não era rentável mais. Da água, né, que botava no interior dessas minas passou a não ser mais bombeado, né, para fora. Então isso acabou gerando ali, né, lagos subterrâneos com a água cristalina, água límpida,
né? Uma coisa assim maravilhosa de se ver. Até relataram, né, que vários mergulhadores profissionais já mergulharam por mais de 2 quilômetros no interior dessa, mas não encontraram o final ainda, né? E o interessante é que não tem peixe algum, não tem vida, né? Afinal de contas, ainda há resquícios de alguns metais pesados ali. Então, embora a água seja cristalina, né, ela não dá origem ali à vida, né? Aí, novamente, agora nós voltamos, né, do caminho da mina, né, tudo muito bem iluminado, tudo muito bem sinalizado. Do lado de fora, né, esses carrinhos aí mostram como era feita a exploração e a extração naquela época, né? E aí, pessoal, um pouquinho, né, daquilo que eu vivi, daquilo que nós experimentamos em Ouro Preto. Vale a pena conhecer essa cidade, Ouro Preto, Mariana, né, Tiradentes, Congonhas do Campo. São cidades que nós tivemos a oportunidade de conhecer em 2016 e realmente enriqueceu muito, não só pelo ponto de vista histórico e cultural, mas também pela gastronomia, né, por serem cidades hoje cosmopolitas, né, cidades que abrigam turistas de todo o mundo, de toda a localidade, que vêm conhecer esse passado riquíssimo, né, da história do Brasil. E o mais interessante, pessoal, é ter visitado as igrejas numa grandiosidade, num esplendor fantástico. Afinal de contas, durante o período da houve também a manifestação aqui no Brasil, muito requintada com a arte sacra, né? Um dos grandes símbolos do barroco no Brasil é o Aleijadinho. Aleijadinho deixou inúmeras obras, inclusive os 12 profetas lá em Congonhas do Campo, né? No santuário de Bom Jesus dos Matozinhos, que eu tive a oportunidade também de visitar, aonde vai expressar todo o momento mais grandioso assim, da exploração de ouro, principalmente porque a igreja também vai demonstrar o seu poder, orientando as igrejas, né, com o ouro, com todo o requinte, né? Então, igrejas muito bem ornamentadas, com imagens muito bem detalhadas, com características do próprio barroco, características de movimento, dando um ar de sofrimento e também de sentimento às imagens que eram constituídas, né? E aí, as mais belas igrejas estão locadas nessa oportunidade de conhecer duas que me impressionaram muito. Se eu não me engano, é de São Francisco, em Ouro Preto, e tem uma agora que eu não me recordo, mas que eu vi em Tiradentes também, que espetacular, né? Espetacular a grandiosidade e a forma com que de fato foi transformado, né? Foi aguçado esse aspecto cultural, transformando o ouro em obra de arte. Tá? E o interessante, pessoal, só mais uma curiosidade para a gente encerrar a nossa videoaula hoje, né? É que os escravizados, né, os cativos na época, não podiam frequentar as mesmas igrejas dos brancos. Então tinha uma igreja que eu tive a oportunidade de visitar também, chamada Igreja de Santa Efigênia. A gente fica bem no alto de um morro, né? É bem assim, distante do centro. E essa igreja foi construída por escravos, né? E por que ela vai receber esse nome de Santa Efigênia? Porque diz a história que durante branca, livre, defensora da causa dos escravos ali, ela vai tentar salvar vários escravizados desse incêndio, e ela salva alguns, mas ela acaba morrendo queimada, carbonizada, né? E aí eles acabam fazendo com que essa igreja homenageasse a Efigênia, que vai se tornar santa, né? E, por incrível que pareça, a imagem que representa essa mulher é uma imagem negra, né? Ou seja, da idade que ela teve, né, com a causa, principalmente tentando livrar os grilhões da escravidão, os escravizados que não tinham sorte melhor. Pessoal, espero que tenha acrescentado algumas ferramentas para vocês, que tenha aguçado e despertado um pouquinho sobre a região das Minas Gerais, que é uma região belíssima, e ilustrado um pouco desse período da mineração no Brasil, que é um período muito rico, né, um período muito interessante de se estudar, até pelas mudanças que ocorreram. Nós vimos na aula anterior, as mudanças econômicas e a própria mudança de patamar de como o Brasil vai ser encarado e vai ser, de fato, explorado ali pelos portugueses durante um bom período. E aí eu deixo, né, essa frase: o ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra, né? Buracos no Brasil, né, pelas minas, inúmeras minas que
foram abertas aí, são os veios que foram abertos aí pela mineração. Os Portugal, muitas das igrejas que foram construídas foram subsidiadas com esse recurso, e fábricas na Inglaterra, porque muitos historiadores vão atestar que a Revolução Industrial que ocorre no século XVIII na Inglaterra, ela é indiretamente financiada pelo ouro brasileiro, que passava por Portugal, e Portugal, por sua vez, pagava suas contas com a Inglaterra com o ouro brasileiro. E assim acabou resultando numa acumulação primitiva de capital, que vai resultar lá em meados do século XVIII, na chamada Revolução Industrial. Pessoas, um abraço, espero vocês no fórum.